Bom, senhores, nessa nossa primeira aula de Direito Processual Civil 4, nós vamos analisar o Instituto da Hipoteca Judiciária, cujo objetivo é garantir o pagamento de uma prestação pecuniária reconhecida por uma decisão judicial. O artigo 495 caput do Código de Processo Civil estabelece que a decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. Já o parágrafo 2º do mesmo artigo estabelece que a hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante a apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência. Já o parágrafo 4º do mesmo artigo dispõe que a hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará para o credor hipotecário o direito de preferência quanto ao pagamento em relação a outros credores, observada a prioridade no registro. Então, como nós podemos observar da leitura dos dispositivos, qualquer decisão judicial, seja ela de primeira instância ou de segunda instância, seja ela uma decisão interlocutória, seja ela uma sentença, uma decisão monocrática proferida pelo desembargador relator na segunda instância ou um acórdão, sempre que essa decisão judicial reconhecer a existência de uma prestação pecuniária ou reconhecer a existência de uma obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa, e converter essa obrigação de fazer, não fazer ou de dar coisa numa prestação pecuniária, essa decisão judicial vai valer como título constitutivo de uma hipoteca judiciária. Então, basta que o credor pegue uma cópia dessa decisão judicial e leve ela a registro junto à matrícula de algum bem imóvel da propriedade do devedor no cartório do Registro Geral de Imóveis para constituir a hipoteca judiciária. Então, esse credor vai passar a ser um credor hipotecário e sempre que esse bem for alienado, seja judicialmente, seja extrajudicialmente, vai haver um direito de preferência desse credor hipotecário em relação a outros credores. Vai-se observar a ordem de prioridade no registro. Então, aquele credor que, em primeiro lugar, constituiu a hipoteca judiciária, levando a cópia da decisão judicial a registro no Registro Geral de Imóveis, ele vai ter um direito de preferência em relação aos demais credores. Então, a decisão ela vai produzir hipoteca judiciária mesmo que a condenação seja genérica, ou seja, basta que a decisão judicial reconheça a existência de uma obrigação de pagar uma quantia, ainda que a decisão não diga o valor dessa quantia, ela já vai ser hábil, já vai ser idônea a constituir a hipoteca judiciária. O inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 495 do CPC, ele estabelece que a decisão judicial e reconhece a prestação pecuniária, a existência da obrigação de pagar quantia, ela é idônea a constituir a hipoteca judiciária, mesmo que ela ainda não tenha transitado em julgado. Então, o trânsito em julgado vai constituir a chamada coisa julgada material, que é uma eficácia da decisão judicial que torna ela imutável e indiscutível, seja no processo onde ela foi proferida, seja em qualquer outro processo. Esse trânsito em julgado ele só vai ocorrer depois que já tiverem transcorrido todos os prazos para recursos, ou que todos os recursos, porventura interpostos, já tenham sido julgados. Então, depois do trânsito em julgado, a decisão se torna imutável e indiscutível. Mas, ainda que a decisão ainda não tenha transitado em julgado, ou seja, ainda que ela seja passível de ser recorrida, ou ainda esteja pendente um recurso contra ela, pendente de julgamento um recurso contra ela, ela vai ser idônea a constituir a hipoteca judiciária.
O arresto é uma medida de constrição judicial levada a efeito ainda durante a fase de conhecimento do processo judicial. Então, o processo judicial ele é sincrético, ele tem uma fase de conhecimento na qual vão ser produzidas as provas requeridas pelo autor, pelo réu ou determinadas de ofício pelo juiz, e que é encerrada por meio de uma sentença. Essa sentença, sempre que possível, ela deve ser líquida. Quando ela não puder ser líquida, vai haver a chamada fase de liquidação, e após a liquidação do valor da prestação pecuniária, se o réu resistir em cumprir a decisão judicial, vai haver a chamada fase de cumprimento de sentença ou fase de execução. Então, o arresto ele é uma medida de constrição judicial levada a efeito ainda durante a fase de conhecimento, cujo objetivo é impedir a alienação do bem arrestado. Então, esse arresto ele é levado a registro. Se o bem da propriedade do réu é sujeito a registro, por exemplo, se for um bem imóvel, então esse arresto ele é registrado junto à matrícula do bem imóvel no RGI. Então, ainda que haja um arresto do bem, isso não vai impedir a constituição da hipoteca judiciária. Os recursos são meios de impugnação das decisões judiciais. Em regra, eles não têm efeito suspensivo, ou seja, a interposição do recurso não impede a imediata execução, o imediato cumprimento forçado da decisão judicial. Alguns recursos têm o chamado efeito suspensivo, ou seja, uma vez interpostos, eles impedem o cumprimento forçado ou execução da decisão judicial impugnada por meio desse recurso. É o caso, por exemplo, da apelação. A apelação, em regra, ela tem efeito suspensivo, ou seja, a interposição da apelação impede o imediato cumprimento forçado ou execução da sentença. Então, ainda que a decisão judicial que reconhece a obrigação de pagar quantia ou que converte uma obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em uma obrigação pecuniária, ainda que essa decisão judicial tenha sido impugnada por meio de um recurso dotado de efeito suspensivo, a exemplo da apelação, isso não vai impedir a constituição da hipoteca judiciária. No prazo de até 15 dias da data de realização da hipoteca, a parte informá-la ao juízo da causa, que determinará a intimação da outra parte para que tome ciência do ato. Então, o credor, tendo ele levado a cópia da decisão judicial a registro junto à matrícula do bem imóvel no RGI, ele deve, no prazo de até 15 dias úteis contados da efetivação do registro, ele deve notificar, ele deve informar o juízo onde está correndo o processo de que ele constituiu a hipoteca judiciária por meio do registro da cópia da decisão. Uma vez tendo tomado conhecimento da constituição da hipoteca judiciária, o juízo ele vai determinar a intimação da parte contrária, ou seja, do réu, para que o réu tome ciência, para que ele tome conhecimento da efetivação da hipoteca judiciária. Então, o réu ele vai ter a oportunidade de exercer ampla defesa do contraditório sobre essa hipoteca judiciária. Bom, nós vimos que, ainda que a decisão judicial que reconhece a obrigação de pagar quantia ou que converte uma obrigação de fazer, não fazer ou de dar coisa em uma obrigação de pagar quantia, não esteja ainda transitada em julgado, ou seja, ainda que dela ainda caiba recurso ou que esteja pendente de julgamento um recurso que já foi interposto contra ela. Então, ainda que a decisão judicial não tenha ainda transitado em julgado, ela é idônea à constituição da hipoteca judiciária. Então,
A constituição de hipoteca judiciária, ela não é uma exigência legal. Ela é uma faculdade, uma escolha do credor. Então, o credor pode levar uma cópia da decisão judicial a registro, junto à matrícula do bem imóvel de propriedade do devedor, no RGI, ou não. É uma decisão dele. Caso ele opte por levar a decisão judicial ainda não transitada em julgado a registro no RGI, ele assume o risco de que essa decisão judicial possa vir a ser reformada em um recurso que caiba contra ela ou que esteja pendente de julgamento contra ela. Se essa decisão judicial que serviu de título para a constituição da hipoteca judiciária vier a ser reformada por meio do recurso, essa hipoteca judiciária vai deixar de existir. Agora, se essa hipoteca judiciária tenha sido constituída por meio do registro e ela tenha, porventura, gerado algum tipo de prejuízo para o devedor, para o réu, esse prejuízo vai ter que ser indenizado. É isso que estabelece o parágrafo 5º do artigo 495, quando diz que, sobrevindo a reforma ou a invalidação da decisão que impôs o pagamento de quantia, a parte responderá independentemente de culpa, então notem, responsabilidade civil objetiva, pelos danos que a outra parte tiver sofrido em razão da constituição da garantia, devendo o valor da indenização ser liquidado e executado nos próprios autos. Então, que prejuízo pode ser esse? Tendo a decisão judicial condenatória sido levada a registro junto à matrícula do bem imóvel no RGI, se um eventual comprador, um terceiro interessado em comprar o imóvel, vai lá no RGI e tira a certidão de propriedade de ônus reais daquele bem imóvel, ele vai ver que nessa certidão de propriedade de ônus reais vai constar lá o registro da decisão judicial condenatória. Pode ser que o eventual interessado, o terceiro interessado, ao ler o teor da certidão de propriedade de ônus reais e verificando que lá consta do registro uma decisão condenatória, ele fique com medo e deixe de comprar o bem imóvel. Isso pode gerar um eventual prejuízo para o réu. Então, o réu ele perdeu a oportunidade de vender o seu bem imóvel. Então, ele vai ter que pagar todos os ônus decorrentes do bem imóvel. Ele vai ter que pagar lá o condomínio, o IPTU, etc. Durante aquele período em que ele poderia já ter vendido o seu imóvel e deixou de vender por causa do registro da decisão condenatória junto à matrícula do imóvel no RGI. Bom, senhores, vamos ficar por aqui e continuamos na próxima aula.